o plano das ideias e seu dualismo, o diagrama alquímico mental. Tudo no chamado plano das ideias, são construções que denominamos de crenças, estruturação de formas pensamentos, e focando o aspecto individual do ser humano, isto se torna um problema. Principalmente quando as crenças passam a justificar a estrutura do seu ego ou até justificar seus achismos. Toda crença que de certa forma desestruture ou descristalize o ego negativo, deveria ser bem-vinda, mesmo que tal pensamento possa promover o que chamamos de desilusão, entendendo que o ego é o senhor e logo, o pai da ilusão. Em suma, viemos a este mundo e existimos nele, seja no aspecto que for, para no fundo aprender a manifestar o amor. E aqui digo inclusive na energia essencial que nos dá a condição de seres viventes, seja no aspecto material ou até mesmo, no aspecto metafísico. O grande entrave da humanidade é deixar que o ego e suas estruturas de pensamento bloqueiem ou distorça a manifestação natural dos sentimentos. Amar incondicionalmente é o movimento sublime de deixar a energia vital fluir, e a própria palavra traduz o sentido superior do termo, deixar fluir sem tantas condições. Condições estas impostas pelo muro do próprio ego, e de suas formas pensamentos ilusórias cristalizadas e adquiridas devido a uma visão distorcida quanto à nossa própria realidade essencial. Seja religião, seja filosofia, seja ciência, todas convergem em um sentido, manifestação de uma energia que parte do interior para o exterior, plasmando, transmutando e transformando realidades. Assim é o princípio do plano manifestado. E só chamamos de manifestação porque parte de uma origem, e se materializa no plano das formas, e digo isto a partir do próprio átomo. E as partículas é o meio que se propaga este movimento interrelacional de transferência de energia, seja pela difusão da mesma por campos eletromagnéticos, vibrações, etc. Tudo em princípio seria decorrente de uma emanação, interferência, transmutação e manifestação desta energia em um plano posterior, independente da natureza dele ou como chamamos, do nível de densificação ou condensação. Assim digo, enquanto teorizarmos e não manifestarmos a nossa energia ou o nosso sentimento, estamos simplesmente trabalhando no plano das ideias, projetando e não tornando o projeto realidade, tudo porque manifestar a energia vital, o amor, os sentimentos puros, é fazer com que o sentido da vida superior literalmente aconteça e se manifeste até mesmo nos planos densos da matéria, ou nas realidades inerentes a esta dimensão do existir. Ligando esta ideia ao que antes falei sobre o mito da caverna de Platão, vemos este mesmo plano de crenças nos manter ainda presos e cativos em uma realidade de projeção de natureza inferior. É quando vivemos dentro desta caverna tentando ali estar desfrutando até mesmo de certo conforto ou até justificar que esta caverna seria a única realidade de nossa existência. Logo, podemos sim viver neste plano manifestado, escuro, às vezes frio e limitado de energia e luz, mas o próprio significado deste mito é despertar nossa consciência para a realidade que temos dentro de nós, uma centelha, uma fogueira, e que não precisamos limitar nossa manifestação interior, se conformando com as sombras projetadas por ela, o que reforço dizendo, sendo estas a projeção das estruturas do ego e de toda a gama de pensamentos e estruturas mentais que elaborariam nossas próprias crenças limitadoras. Creio que erroneamente buscamos conhecimentos e intelectualização visando manter tais estruturas, tudo porque a nível coletivo, até mesmo no aspecto mental, formamos uma mente e esta consequentemente é a reunião de todos os egos, e aqui falo especificamente do ego negativo. Fato que muitos dizem que falta amor no mundo, falta a manifestação desta energia vital de forma mais pura e incondicional por parte de toda a humanidade ou dos seres que a compõem. O que quero dizer é que estamos vivendo e existindo no mundo para seguirmos o curso harmônico dele, e isso me leva a crer que é exatamente o sentido de manifestarmos nossa essência interior, nossos sentimentos de forma harmônica e assim se conectando com o próprio manancial de energia que sustenta todo o universo, e aqui me refiro à fonte divina ou que muitos chamam de Deus ou fonte criadora. Existe uma fonte de energia primária, e esta foi responsável pela própria manifestação do universo das formas que estudamos e tentamos entender. Por isto o universo está se expandindo, porque somente se expandindo haveria projeção, transferência e até transmutação. Sem energia ou fonte energética, independente do que chamamos de polaridade, nada, simplesmente nada no universo seria estruturado,
nem mesmo o átomo e por consequência o próprio DNA, que é o código que estrutura a vida. Sem manifestação, transferência e troca de energia, não existe a própria estruturação do universo atômico, e as partículas, que seriam os agentes condutores ou os transportadores desta mesma energia, estariam estáticas e consequentemente, no universo nem mesmo haveria vibrações ou ondas eletromagnéticas, não haveria grade espaço-tempo, etc. Logo compreenderíamos que, o sentido essencial da palavra amor, é a energia vital, e sem sua manifestação ou propagação, a matéria se solidifica a níveis densos e grosseiros, se assim podemos dizer. Amar seria simplesmente deixar ou liberar pela mente ou grade mental este manancial que jaz em nosso interior. Eu diria que, de forma análoga, se o átomo não tivesse amor em seu núcleo, entendendo que o amor seria a energia vital, sumiriam as partículas que orbitam ao redor dele e muito menos teríamos o tal salto quântico. E por trás do salto quântico está a lei de transferência de energia, de propagação da mesma rumo ao exterior, e a cada salto, vemos a liberação ou desprendimento de uma força, seja luz, calor, etc. Assim, só manifestando a energia vital de todo o núcleo, a começar, por exemplo, pelas galáxias, temos a estruturação, manutenção e sustentabilidade do universo como um todo. Tal sentido pode ser aplicado a nós, a nível essencial, sem a manifestação da energia interior, dos sentimentos, do amor, enfim, sem a manifestação da energia oriunda de nossa centelha divina. Existe uma espécie de contenção, e esta gera uma gama incrível de emanações desarmônicas, apesar de que gera uma polaridade também. Se não manifestamos o amor puro, por exemplo, temos o sentido oposto do que chamamos ódio ou desamor, e uma série de desarmonias de teor vibratório, eletromagnético de sentido desarmônico. Traduzindo para a linguagem emocional, seriam as emoções negativas. Mas entendam, emoções negativas ou desarmônicas são simplesmente a polaridade oposta de um sentimento puro, ou melhor, na compreensão do seu sentido oposto, o sentido harmônico. Liberar o amor, o sentimento puro, é necessário ter uma mente desprovida de formações condicionais na questão de distorção da pureza desta emanação. Logo, a mente racional liberar, assim ela não obstrui ou distorce sua natureza. Logo veremos as emoções positivas e salutares. Assim vemos que a balança se equilibraria, e esta balança no sentido primário é o que chamamos de encontrar o nosso centro, que nada mais é do que manifestar a essência rumo ao universo exterior. Nos centrarmos em nós mesmos, significa este equilíbrio entre o que somos em essência e o que manifestamos ao nosso redor. Logo tem apenas uma grade mental racional entre estes dois pontos, e vejam que incrível, vemos os termos equilíbrio psicológico, equilíbrio emocional, equilíbrio mental, como sendo o simples realinhamento ou cristalização das formas pensamentos positivas. Mas, como temos a tal estrutura do ego negativo, e cristalizada neste corpo intermediário, seria, portanto, esta é a gênese do desequilíbrio de nosso ser como um todo. Por este motivo falo em alteração do pensamento, descristalização de ideias ilusórias e equivocadas, e que tal mudança retrata o verdadeiro sentido da alquimia da alma e fundamenta o processo de evolução. No entanto, esquecemos-nos de um detalhe importante ou fundamental. Apesar de acreditarmos que no processo de aquisição de conhecimentos ou no processo que leva o nível intelectual, promoveria necessariamente esta transformação, creio que a compreensão agora sobre a importância da mente emocional em todo este processo de depuração se faz necessária. Dentro do que chamaríamos de corpo mental ou grade mental, existe dois níveis, grupo de camadas ou até dois reservatórios. Falando de forma simplista, que ambos harmonizariam informações de teor diferente. Como eu já mencionei em artigo anterior, temos a mente emocional e a mente racional. Resumindo, a mente racional guarda conhecimento teórico, utiliza tais informações no processo de raciocínio, por um meio básico de comparação, o que vemos, pelos sentidos, e o que temos registrado nesta mente, e por comparações que são processos naturais, inerente à capacidade racional da mente humana, pois é exatamente esta capacidade de comparar e reavaliar uma forma pensamento que dá a nós seres humanos o status de seres racionais ou dotados de razão, onde nosso mecanismo mental está capacitado a executar tais operações,
Até mesmo no que chamamos de reflexão é quando a mente raciona por movimento de introspecção, reavalia ou faz uma releitura do que nela estaria armazenado, descristalizando ou solidificando formas mentais. Diria que transformamos informações em conhecimento, mas que tais conhecimentos são meras estruturações dimensionais que chamo também de uma estrutura ou cristal ideológico. Ao observarmos tal cristal, por até mesmo vários pontos de vista, assim poderíamos melhor entender. Vamos tendo a ideia lapidada, mas tal cristal ou conhecimento simplesmente denota uma estrutura de pensamento e não retrata se a mesma seria positiva, harmônica no sentido de facilitar a manifestação pura da energia vital, ou negativa, desarmônica e distorce ou reprime a emanação interior. Sendo uma cristalização é uma forma de pensar ou entender algo. Mas se adquirir conhecimento é simplesmente como estruturarmos em camadas dimensionais tais formas, como aferir se seriam válidas, positivas ou benéficas. Neste ponto, entre o sentido da manifestação do sentimento e a importância crucial da memória emocional, que, como já disse em outro artigo, é a memória onde registramos os resultados, ou melhor, os resultados práticos da manifestação de nossa essência ou energia vital. Entendendo que, neste corpo mental ou mente emocional, no caso do corpo físico, estaria seu gestor ou condensador, localizado no sistema límbico, logo abaixo do cérebro que seria o sistema gestor ou condensador da mente executiva ou racional. Vemos que neste organismo ou mente emocional, que guardaria as chamadas memórias emocionais, que são exatamente registros de resultados de manifestações de sentimentos, independente de sua natureza, e ainda podendo esta assimilar registro do mundo exterior ou as emoções ou emanações oriundas de outras pessoas, ou do universo exterior como um todo, cito, plantas, animais, indo para uma amplitude universal, diria que emanações do Sol, das constelações, da Lua, da Terra, que como já disse o próprio universo por ter em princípio o sentido de emanação e projeção de energia, creio ter uma conotação emocional também, aqui enquadrando a palavra emoção do sentido de manifestação de sentimentos ou energia nos casos do universo como um todo, diríamos que se um átomo emite calor, luz, ondas eletromagnéticas, vibrações, etc. Todos estes efeitos reunidos seriam, por exemplo, a emoção atômica. Nos meios espiritualistas, teríamos emoção no sentido espiritual, que poderíamos entender ser aura, onde teríamos calor, luz, ondas eletromagnéticas, vibrações, etc., e em ambos os casos temos formas estruturadas, divergindo em apenas níveis de densificação, e sendo captadas de acordo com os sentidos, limitado ou não do aspecto que assim poderíamos entender. Por este motivo a ciência não consegue aferir ou registrar tais estruturas sutis, pois seus instrumentos não teriam a sensibilidade para detectá-los. Mas como já disse, compreendendo que os efeitos são emanações que provêm de uma fonte, bastaria reunirmos em um tipo de mapeamento os registros de alterações de diversos níveis, calor, ondas eletromagnéticas, ondas vibracionais, etc. E teríamos a manifestação do elemento espiritual. Creio que a própria ciência ainda não se deu conta e que já estudam e até registram por instrumentos, nuance da natureza espiritual do universo, sendo este composto como já disse por uma energia vital e um corpo de interferência que nada mais é do que um corpo dimensional onde se cristalizam formas. Mas voltando à mente emocional, diria que este mecanismo ou corpo mental secundário, do ponto de vista executivo claro, que seria a mente subconsciente, temos nela armazenado resultados de emanações e tais resultados podem e são acessados pelo consciente, de forma sutil, mas ao mesmo tempo latente. Seria uma memória de referência de resultado, onde os registros racionais, no processo de raciocínio, vão comparar a ideia ou até mesmo o novo conhecimento adquirido do mundo exterior, como o que tem de resultado gravado no subconsciente. Por isso mesmo vemos na psicologia a questão que muitas vezes é no subconsciente onde estariam gravadas impressões e experiências desagradáveis ou de natureza desarmônica, captadas e registradas durante experiências na vida pretérita, inclusive a partir da própria vida uterina. Desta forma podemos entender que no processo de raciocínio, vemos a mente racional obter tais registros até mesmo por um processo natural de resgate por indução ou afinidade. Diríamos assim,
Grosseiramente seria com a gente ver, imaginar ou constatar pelos 5 sentidos uma informação, trabalhar na construção da ideia e esta formação compararmos com o que estaria registrado na mente emocional, tipo gostei de uma pessoa com determinada característica, acabei me decepcionando ou sofrendo, agora me deparo com outra que tem a mesma característica, comportamento, aparência, etc. Logo a razão compara tais estruturas com o registro da memória emocional e chegaria ao resultado óbvio a nível racional. Vou me decepcionar ou sofrer novamente. Imaginem que tal exemplo poderia ser aplicado a qualquer processamento da vivência humana e assim entendemos o sentido da necessidade da experimentação de nossa natureza mental. Ao longo de uma existência ainda como digo, sob influência direta do ego, ou até dos tais complexos e traumas emocionais. Registros estes guardados em nossa memória de experimentação e resultados. Agora pensem, risos, digo. Reflitam. Se temos uma memória que armazena resultados emocionais, ou que afere o resultado de nossa manifestação de sentimentos, que seria o mesmo que entender ser esta o sentido da chamada vontade, do que significa ter ânimo, pois no sentido literário a palavra ânimo vem de alma. E como aferir as manifestações se não a vivenciamos na prática? Por isto digo com absoluta convicção que não se pode viver o amor na mente, no aspecto mental, intelectual, etc. Pela simples compreensão deste mecanismo de manifestação, a energia vital só pode até mesmo aferir pela sua efetiva manifestação. A mente racional é simplesmente um corpo intermediário e sem a propagação ou emanação da energia vital, o plano das ideias deixa de se manifestar e se torna um corpo cristalino estático e sem nem mesmo alteração. Se entendemos ser o registro emocional o que serve de referência para a transmutação ou depuração do corpo mental executivo, vamos entender que, sem a prática do sentimento, e o posterior registro do resultado, a mente não se depura, ou até não descristaliza as formas ilusórias. Aqui defino, portanto, que sentir e manifestar o sentimento precede o processo de pensar, ou melhor, em essência somos energia vital, sentimento puro que em princípio seria como uma luz que sem obstáculo, se manifestaria ao infinito, para termos uma mente. Esta evolve a luz e seria um corpo de interferência. Logo as emoções resumiriam o resultado desta dualidade sendo esta resultante armazenada na mente emocional ou mente subconsciente. Temos uma trindade. Esta trindade é geometricamente falando, um triângulo que teria em sua base, sentimento e razão e no topo final desta jornada em busca do equilíbrio, que seria chamada sabedoria e eu a ligo diretamente ao significado do termo inteligência emocional, que para mim, são sinônimos. Se para adquirir sabedoria, para manifestar harmonicamente nossa essência com o consentimento da mente, que para desconstruir o ego negativo, temos que promover este processo alquímico mental. Como então chegar ao topo deste triângulo sagrado? Digo com certeza sem manifestar, por exemplo, o amor. Não adiantaria tanta teoria ou conceitos, ou ideologias. Seria de forma simplista, abrir o coração e pronto, deixar fluir. Logo, sem também vivermos na prática nossa atmosfera racional, que faz parte do processo desta trindade, não descristalizamos as formas pensamentos ilusórias, e aí se configura o que chamo de prisão existencial, ou estagnação evolutiva, e que muitos chamam de sono da consciência. Vejam que por uma regrinha simples, básica, vamos validando conceitos que a ciência vem estudando há muito tempo, inclusive no âmbito da neurociência e da psicologia. Vemos o que seria o sentimento, as emoções, o processo de dualidade do mentalismo, os níveis de consciência, o que seria consciente, subconsciente e até inconsciente, que disse em outro artigo que conceitua este como sendo a memória espiritual, o corpo mental espiritual ou o que comporia a chamada alma. Isso, meus caros, já é ciência, ou seja, esta equação simples liga a própria ciência com a filosofia e a religião. Não por complexas ideias e conceitos, mas sim por uma ideia simples, básica, fundamental. Por isto nesta sequência de artigos que tenho lançado há algum tempo e que fazem parte de uma espécie de esboço de um livro que já estruturei há mais de uma década, fruto de estudos, pesquisas e experimentações práticas iniciados há mais de 25 anos, mas que ao contrário de muitos, parti em busca da conexão capaz de unir este grande quebra-cabeça ideológico, tentando encontrar, por uma regra simples,
que fosse capaz de unir conceitualmente os três pilares da área do conhecimento da humanidade em um conceito simples e não na complexidade ou, na amplitude obtida na aquisição de conhecimentos intelectuais profundo apenas em uma destas vertentes, mas sim, na profundidade, mantendo uma visão do macro. Seria como ter um triângulo com sua ponta virada para baixo, e nela, um princípio simples que estruturaria ou sustentaria todo o resto. Na parte inferior deste triângulo invertido, com sua base para o alto, teríamos no fundamento a essência da verdade. Dois triângulos que juntos formariam uma estela de 6 pontas e o que muitos chamam de estrela de Davi, que retrataria um sentido da geometria sagrada, que é a base da cabala, da astrologia, das mandalas, e de uma infinidade de simbologias que retratariam a mesma coisa, cada uma é claro analisando um aspecto do plano manifestado, seja no aspecto dos elementos, energias, etc., mas que é também a base para a estruturação dos princípios da própria alquimia. E aqui não falho em transformar chumbo em ouro e sim em reencontrarmos nossa essência, o santo grau, e promovendo o que chamo da alquimia da alma, e que esta segue o princípio da manifestação de nossa energia vital, e depuração de nossa grade mental. Digo também, que simplesmente adquirir conhecimentos sobre o mundo, a tal caverna de Platão, não necessariamente significa elevar o nível de consciência, e principalmente adquirir sabedoria e inteligência emocional. Tudo porque aquele que mesmo desprovido de nível intelectual, pelo processo de vivência e manifestação do amor, adquire pelas experimentações práticas desta vivência, experiência de vida ou na vivência plena dos seus sentimentos, sem a ação predominante do ego negativo, ou da máscara que gera na maioria dos casos uma falsa aparência, tudo para proteger o próprio ego, e satisfazer os sentidos limitados do mundo exterior que nos observa, e que podem revelá-lo. Esta pessoa tida como ignorante, fundamenta e adquire a chamada sabedoria. Vemos no mundo, pessoas consideradas ignorantes ou desprovidas de intelecto, mas que se integram ao universo coletivo de forma harmônica, simplesmente porque expressam seus sentimentos de forma verdadeira, pura, tal qual uma criancinha, como dizia Jesus Cristo. Por outro lado, muitos que se dizem sábios, inteligentes a um nível puramente intelectual, seriam na verdade analfabetos emocionais, são incapazes de promover o bem comum, a fraternidade, a caridade, a tolerância, etc. Porque seu ego negativo está inflado. São em suma, sábios egoístas e, o que poderíamos entender como falsos profetas da caverna escura, que às vezes se escondem por detrás da própria religião ou falsa religiosidade, sem no entanto nem compreender o que seria o sentido de ambas as palavras e movimento interior necessário para vivenciá-las ou promovê-las no sentido individual e coletivo, quando não, ficam tentando demonstrar em suas teorias e equações, como se estrutura a caverna e como melhor viver dentro dela. Esta caverna é simplesmente o mundo material em planos inferiores do existir. Por isto mesmo estes mundos são chamados de mundos de expiações e provas. Adquirir conhecimento é sim algo importante para talvez conceituarmos ou vivermos dentro desta caverna simbólica retratada por Platão. Podemos nela ser de certa forma mestres em promover alguma espécie de conforto, mas se olharmos para a natureza essencial do plano manifestado, veremos que existe sim outras realidades e estas estão trabalhando em paralelo, da mesma forma que, por trás de um corpo físico, existe um mecanismo orgânico e biológico. Este é composto por um DNA que é o código genético que o estruturou, mas o DNA é composto por átomos, e na estrutura atômica, temos o mundo quântico e é neste mundo, que se esconde profundos segredos, e que sem a compreensão de certos princípios análogos, e até mesmo levando em conta que, a matéria só seria uma estrutura aparentemente estável, porque a mente é sim a estrutura, e falo aqui de mente inclusive incluindo a mente suprema criadora, que seria o princípio de toda a criação. Sem tal visão ampliada, sobre a necessidade da manifestação de nossa energia vital, sentimentos puros e o que chamamos de amor, vamos ficar teorizando de dentro da caverna e nela ainda convidados a morar. O amor é a energia vital, não pode este ficar pairando no plano das ideias, tudo porque ele não faz parte do processo de pensamento. Ele está por trás desta grade mental, e logo, para que todo o esquema ou processo de manifestação se faça presente e real, sem a manifestação desta energia,
Temos um projeto inteligente sem o combustível que o tornaria realidade, até mesmo no mundo denso e material, até no universo do átomo, sem a movimentação de partículas, a troca ou transferência de energia, enfim, sem um movimento de expansão, dissipação e propagação e, sobretudo, interferência colaborativa e autossustentável, não existiria combinações de elementos, química, e até reações nucleares, e olhando para esta última, não existiriam estrelas, constelações, galáxias e o próprio universo que gostamos tanto de estudar e teorizar sobre sua criação e sobre as leis que o regem. E chegamos assim à questão: existe Deus? Digo que, se alguém hoje me perguntasse se existe Deus, seja esta pessoa um religioso, um filósofo ou um cientista, eu diria sem contrariar nenhuma destas visões que, não sei como cada um entenderia ser Deus, mas eu parto do princípio de que, para que tudo possa existir, e aí me refiro ao próprio universo atômico manifestado, temos que ter no mínimo, um princípio, e este seria, a meu ver, o que poderíamos chamar de Deus ou Criador. E se tudo aparenta ser oriundo de um projeto inteligente, este Deus no mínimo teria uma mente. Lembrando novamente de uma frase de Albert Einstein: Deus não joga dados como o universo. E digo, Deus ou a fonte divina criadora, estruturou tudo mediante um projeto inteligente. E é por isto mesmo que na Bíblia diz que após criar tudo e ver que tudo estava perfeito, descansou no sétimo dia. E pelo resultado de seu divino projeto, eu na minha compreensão e visão, eu digo, foi um descanso merecido. Parabéns papai. Gratidão infinita. Paz, amor e luz.